Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o cálculo no xadrez. Calcular no xadrez significa visualizar algumas jogadas à frente e, a partir disto, planejar a sua estratégia de vitória em todas as fases do jogo. Nós não precisamos tentar encontrar as melhores jogadas. E como nós podemos fazer isso? Hoje, então, vou mostrar para vocês algumas técnicas que podem ajudar. Imaginem agora que vocês estão em um campeonato de xadrez, em um jogo extremamente importante para vocês. E agora nós temos uma posição e precisaremos analisar esta posição com muito cuidado para encontrarmos as melhores jogadas. Vou mostrar para vocês 4 passos. E o primeiro é análise estratégica da posição. Estamos agora no site chess.com em um exercício típico de tática. Agora nós somos peças pretas e antes de encontrarmos a melhor posição, deveremos utilizar os 4 passos. Neste primeiro passo, vamos analisar o material na posição, ou seja, quantas peças brancas e pretas nós temos. Será que algum dos lados tem peças a mais? Depois vamos analisar a segurança dos reis. Rei branco e rei preto, eles estão bem protegidos? Estão sendo ameaçados por alguma peça? Após esta análise, vamos olhar com muito cuidado as estruturas de peões. Como estão peões brancos e pretos? Estão atacando alguma peça adversária? Estão realizando alguma defesa? E por fim, neste primeiro passo, vamos analisar as posições das peças. Será que as peças brancas estão melhor posicionadas que peças pretas? Ou peças pretas têm alguma vantagem posicional? Peças brancas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peões. Nenhum peão branco foi capturado ainda. Peças pretas têm 1, 2, 3, 4, 5 peões pretos. Então, peças brancas têm 3 peões a mais. Peças brancas têm 1, 2 torres e pretas também 1, 2 torres. Peças brancas têm 1 dama e pretas também. Peças brancas têm 2 bispos e pretas também têm 2 bispos. Peças brancas têm 1 cavalo e peças pretas também têm 1 cavalo. Podemos então ter a conclusão que peças brancas têm 3 peões a mais. Isto é uma vantagem material. Agora vamos analisar a segurança dos reis. O rei branco está muito bem protegido por 2 peões à sua frente, um bispo em G2, uma torre em D2, o cavalo de G5 também pode auxiliar na defesa do rei. O rei preto só tem um peão próximo a ele, o peão de F7. Tem também dama, torre e cavalo que pode proteger este rei. Porém, vejam que peças brancas têm dama, bispo e cavalo muito próximos ao rei preto. Existe alguma peça branca ou preta que pode atacar algum rei? Agora é a vez de peças pretas jogar. Porém, se fosse a vez de peças brancas, esta dama de H7 poderia capturar a torre e realizar um cheque. Uma outra peça branca que poderia realizar um cheque na próxima jogada é este bispo de G2. Ele poderia atacar o rei, indo até a casa C6, porém, o peão de B7 poderia capturar o bispo. Peças pretas têm apenas 2 possibilidades de ataque ao rei branco. O cavalo vai até a casa G3 e faz um cheque no rei,
ou o cavalo vai até a casa E3 e também pode realizar um cheque neste rei branco. Agora vamos analisar as estruturas de peões. Falamos anteriormente que brancas têm mais peões que pretas. Os peões brancos estão protegendo seu rei e estes peões brancos podem se conectar facilmente. Por exemplo, se este peão de B2 vai para a casa B3, existirá uma cadeia de peões com os 3 peões brancos. Se em algum momento for interessante colocar o peão de F2 até a casa F4, brancas terá outra cadeia de peões para auxiliar no seu objetivo final de checkmate. Pretas têm apenas 5 peões. 4 deles estão bem posicionados e podem um ajudar ao outro no decorrer do jogo. Porém, o peão de F7 está isolado, sem nenhum peão da mesma cor nas colunas ao lado. Você aí se lembra o que são peões dobrados? Quando existem 2 peões da mesma cor na mesma coluna, chamamos de peões dobrados. Normalmente isso é uma debilidade, pois fica muito difícil defender os 2 peões no decorrer do jogo. Por fim, vamos analisar peças menores e peças maiores. As peças menores, nessas casinhas vermelhas, são as peças que ela e o seu rei não conseguem fazer checkmate no rei adversário. Porém, peças maiores são aquelas peças que conseguem fazer checkmate estando apenas ela, o seu rei e o rei adversário. Por exemplo, é possível fazer checkmate estando apenas com uma dama e um rei versus o rei do adversário. As peças menores brancas estão muito bem posicionadas, principalmente o cavalo de G5 e o bispo de G7. São peças que estão próximas ao rei adversário e podem auxiliar peças brancas em um ataque. As peças maiores brancas estão bem posicionadas, porém brancas têm a torre de H1 que está presa. Porém, a dama branca de H7 está muito próxima ao rei adversário, podendo capturar a torre em G8, dependendo do que pretas fizer. A torre branca de D2 está cravando o peão de D6. Isso faz parte da análise tática. Porém, eu já adianto para vocês que se esse peão preto de D6 resolver capturar o peão branco de E5, a torre de D2 poderá capturar a dama preta. Agora, vamos analisar as peças maiores pretas. A torre preta de A8 ainda está na casa original, não foi desenvolvida, está presa. A torre preta de G8 está próxima ao rei preto, auxiliando este rei, porém está sem defesa e sendo atacada pela dama de H7. E a dama preta de D8 está atacando um cavalo que está sem defesa. Essa dama pode capturar o cavalo. Finalizamos a análise estratégica. E aí, quais são as suas conclusões? A minha conclusão final é que através da análise estratégica, conseguimos perceber que brancas está um pouco melhor. Porém, vamos agora para a análise tática. O passo 2 é analisarmos taticamente a posição. Para realizarmos uma boa análise tática, precisamos conhecer os temas táticos, como por exemplo, ataque duplo, cheque descoberto, desvio, cravada e outros. Uma dica para vocês encontrarem um golpe tático para pretas é tentar identificar uma peça preta que está atacando indiretamente uma peça branca. Vejam que este bispo preto de C2
ataca indiretamente a dama branca de H7. E agora, se peças pretas colocarem o cavalo na casa E3, realizando cheque, peças brancas será obrigado a se livrar deste ataque, por exemplo, capturando o cavalo. E agora o bispo preto poderá capturar a dama. Hoje eu mostrei para vocês 2 dos 4 passos existentes para realizarmos um bom cálculo. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu mostrarei os outros 2 passos. Espero que vocês treinem bastante e até a próxima. Tchau, tchau!